this great nation, never have we been more unified, because now more than ever, Pan Am is speaking with one voice. The capital and the districts bound together in solidarity. Together. Hoje nós vamos falar sobre um clássico da distopia, que inspirou várias outras histórias, o esplêndido Jogos Vorazes. Neste vídeo, iremos falar também sobre algumas das coisas que inspiraram a autora na construção deste universo, as críticas que ela faz à nossa sociedade e um pouco das cantigas dos pássaros e das serpentes. Mas para quem não conhece... Intromissão do editor. Se você ainda não conhece, o que é que você está fazendo da sua vida? Larga tudo que você está fazendo e vai assistir agora. Muito obrigado por ter sido compreensível e assistir. Nós criamos um Em um futuro pós-apocalíptico no lugar da atual América do Norte, existe um país chamado Panem, que é dividido entre uma capital e 12 distritos, sendo que cada distrito tem sua função. Antes eram 13 distritos, mas o último, que era responsável pela tecnologia nuclear, foi destruído como punição de uma guerra. Os outros distritos também sofreram uma punição igualmente cruel. Todos os anos eles eram obrigados a oferecer 2 tributos, um garoto e uma garota entre os 12 e 18 anos, para participarem dos Jogos Vorazes, onde esses adolescentes lutariam até sobrar somente um sobrevivente. Na 74ª edição dos Jogos Vorazes, a protagonista Katniss Everdeen se oferece para ir no lugar de sua irmã para os Jogos, onde terá que lutar por sua vida contra os 23 outros tributos. Se você se interessou pela história, não assista o resto deste vídeo, pois ele contém spoilers. Ao criar essa história, a autora se inspirou em diversas coisas, como o mito do Teseu e do Minotauro. Desde criança, a autora sempre amou este mito, pois ela se chocava com o fato de as crianças serem enviadas como tributo para ser mortas pelo Minotauro. Em muitos aspectos, as duas histórias são parecidas, como no mito do Minotauro, em que Atenas é subjugada a Creta e os distritos são a capital. Os protagonistas também são parecidos, como Teseu, que se voluntariou para entrar na caverna do Minotauro e salvar as crianças, e foi o primeiro a derrotá-lo. Enquanto Katniss se voluntaria para ir aos Jogos, que não a primeira vez onde 2 tributos são mandados para casa como vitoriosos. Os vencedores dos 74º Jogos Vorazes, Katniss Everdeen e Peeta Mellark. Os personagens principais se intimidaram com outros personagens, que os ajudaram em momentos importantes, como Peeta, que deu um pão para Kate quando ela estava com fome. Deu um pão para Kate. Katniss Everdeen. Katniss Everdeen. Katniss Everdeen. E para Teseu, foi o fato de Ariadne lhe dar um novelo de lã, possibilitando que ele saísse do labirinto. Esses personagens se saíram prejudicados, mas ambos ajudaram os protagonistas a saírem do labirinto. Olha aqui o editor se intrometendo de novo. Pra quem ainda não entendeu, o Peeta é a mocinha. Ao criar Jogos Vorazes, Stanley Collins se inspirou em muitos de gladiadores, que eram feitos para entreter o povo. Tanto que é daí que vem o termo pan, também circenses, que é pão e circo. Na minha mente, você precisa de 3 bons elementos para fazer um bom jogo de gladiador. Ter um governo todo-poderoso, implacável. Ter pessoas sendo forçadas a lutarem até a própria morte e transformar isso em entretenimento popular. E esses 3 elementos estão em Jogos Vorazes, disse a autora em 2008, fecha aspas. O livro mostra um governo totalitário no poder, e a classe social é bem evidente no livro. As classes sociais são bem parecidas com o que Karl Marx dizia. A capital é mais rica. Os distritos perto dela têm uma qualidade de vida melhor do que os distritos mais longe dela. Outra coisa criticada pela autora é a importância que as pessoas dão para a aparência. Já quando ela é assassinada para ser enviada como tributo, ela passa por uma transformação desnecessária, já que ela é enviada para lutar até a morte. A autora também trabalha a moral e a ética, sendo que esses dois são visivelmente vistos na protagonista.
onde ela a todo momento se pergunta se o que está fazendo é certo ou errado. Eu nunca quis que ninguém fosse morto, ele tem que saber disso. Agora com vocês, um resumo da cantiga dos pássaros e das serpentes, para deixar vocês com expectativa do próximo A história filme. de A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes, a guerra entre os distritos e a capital terminou há aproximadamente 10 anos. Coriolanus tem 18 anos agora e lembranças muito claras de como foi vivenciar a guerra ainda criança. Pior do que isso, a família Snow, considerada uma das poderosas da capital, perdeu tudo quando o Distrito 13 foi atacado e todos os seus recursos, que estavam no local, foram destruídos. Vivendo com a avó e a prima após a morte do pai e da mãe, Coriolanus faz de tudo para manter as aparências e nunca demonstrar que agora a família tem dificuldades até para conseguir uma refeição bem reforçada. A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes mostra que naquela época os Jogos Vorazes eram bem diferentes. A ideia de tirar jovens à força de seus distritos para uma batalha de vida ou morte surgiu quase como uma brincadeira, mas foi colocada em prática da maneira mais sólida possível. Antes de serem, colocamos em uma arena totalmente destruída para a batalha. Os tributos eram exibidos em uma jaula no zoológico e os habitantes da capital tinham medo deles, como se as pessoas dos distritos fossem perigosas e selvagens. É aí que entra a participação de Coriolanus Snow, em um movimento para atrair mais audiência para os jogos e deixar clara sua dominação. A capital escolheu jovens da academia da cidade para serem mentores dos tributos da 10ª edição. Para Snow, o movimento é uma oportunidade de se sobressair e ganhar uma bolsa para a faculdade, algo que poderia devolver o status ao sobrenome de sua família. Ele espera ser escolhido como mentor dos jovens dos distritos mais próximos, mas acaba com a garota do Distrito 12, a jovem Lucy Gray, que parece não ter grandes chances de vencer. You can't take my history. You could take my part, but his name's a mystery. Nothing you can take from me was ever